Eurodólar em final de semana. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar. Estamos a acabar a semana, a começar esta sexta-feira, e o Eurodólar continua em queda, principalmente, uma vez mais, a situação no Médio Oriente a ser o grande motor dos mercados, todos eles, do mercado financeiro, e o Eurodólar a não ser exceção, e portanto a levar, digamos, este aumento para todos os efeitos das incertezas e das tensões que, como sempre, aqui em véspera de um fim de semana, acabam por ficar mais nervosos os mercados. Já se sabe, pronto, normalmente o que tem acontecido ultimamente é que Donald Trump tem feito alguns movimentos exatamente durante o fim de semana, e é isso que acaba por colocar os mercados mais receosos na véspera desses mesmos fins de semana, à espera que algo possa acontecer. Ele ontem deu mais um prazo, depois de dar os 48 horas, acabou por dar mais 10 dias para atacar os tais centrais elétricas do Irão, mas já anteriormente colocou prazos que depois nem sequer cumpriu, portanto acabou por antecipar esses limites que ele próprio impôs. Portanto, o mercado continua à espera que algo possa acontecer. E isso, de facto, vê-se de muita forma. O VIX, aqui a volatilidade, continua a aumentar, como nós vemos já no dia de hoje. Quando olhamos para os mercados acionistas seguem bem pressionados, apesar de haver estas tais anúncios de que continua a haver negociações. As pessoas perguntam-se muitas vezes, mas negociar com quem, na medida em que grande parte dos responsáveis do Irão foram eliminados, ou têm vindo a ser eliminados. Portanto, e isso também está a provocar aqui algumas incertezas e algumas dúvidas, isto também quando os próprios iranianos, os porta-vozes iranianos, vão dizendo que não têm pedido, por exemplo, esta extensão que Donald Trump insiste que foi pedida pelo próprio Irão. Entretanto, o que vemos aqui é também o dólar DXY aqui assim a voltar a negociar já bem perto dos tais 100, ou seja, recuperando completamente esta queda forte que teve no início da semana, para voltar novamente aqui assim a negociar em ganhos. Obviamente que o tal barómetro que nós temos vindo a seguir, o petróleo, já temos novamente aqui o petróleo a negociar bem acima dos 100 novamente, o Brent, isto dando indicações de facto que o mercado continua a não comprar, passa a expressão, a ideia de que poderemos estar perto do final deste conflito, que já vai com 4 semanas até agora, e que promete continuar a levar preços de energia em alta, o que está a fazer com que os mercados, os bancos centrais comecem a apontar para subidas de taxa de juros. Christine Lagarde ontem, numa entrevista ao The Economist, já dizia que até está espantada como é que os mercados não estão a descontar mais a possibilidade de custos de empréstimos mais altos, ou seja, subidas de taxa de juros. O mercado continua a apontar para, em termos do Banco Central Europeu, de uma subida de taxas de juros em abril e em junho. E portanto, estamos a ver tudo isto desta forma. A Reserva Federal, os vários responsáveis que falaram ontem, praticamente todos eles, inclusive a Stephen Myron, dá aqui um ar menos dovish do que tinha dado até agora, e portanto todos eles também numa de continuarmos com as taxas de juros nos atuais níveis, alguns mesmo a dizerem que poderemos ver subidas de taxas de juros no dólar, e portanto tudo isto está a levar o euro-dólar a cair e o dólar a subir. Hoje não vamos ter praticamente nada em termos de dados económicos, vamos ter os números revistos da Universidade de Michigan nos Estados Unidos,
podemos ver por aqui, em que o mercado, eu creio que o mercado, mais do que a confiança do consumidor, o índice de confiança do consumidor, o mercado vai estar bastante mais a olhar aqui para as revisões das expectativas de inflação de 1 e de 5 anos, e se isto aumentar consideravelmente, forem revistas em alta, eu acredito que possamos mesmo ter aqui ainda mais ganhos do dólar do que já temos. Por outro lado, vamos ter aqui mais algumas intervenções verbais, ou seja, temos aqui assim Mary Daly, temos Anna Paulson, e no Banco Central Europeu não temos aqui, mas o Banco Central Europeu vamos ter, por exemplo, Isabel Schnabel, que é mais uma forte OKI dentro do Conselho de Governadores do Banco Central Europeu. Mas, de facto, o que vai interessar para todos os efeitos no dia de hoje, pelo menos esse é o meu é o que eu penso, vai continuar a ser o fluxo noticioso que vem do Médio Oriente, ainda por cima, mais uma vez, e volto a repetir, numa sexta-feira, véspera de fim de semana, em que tudo pode acontecer e os mercados nada podem fazer porque estão encerrados. O meu cenário base em termos fundamentais continua a apontar para que o dólar continua a subir, o euro-dólar continua a cair e, portanto, esta é a tendência, o meu cenário base para o dia de hoje, para já. Olhando aqui para os gráficos e olhando aqui para o gráfico semanal, vemos aqui assim uma semana que até nem foi tão volátil quanto isso no euro-dólar, ficou-se entre os 1,1484 e 1,1639 até agora, e eu creio, e estou, portanto, tal como o meu cenário base indicou logo de princípio, que mais facilmente veremos um novo mínimo da semana do que um novo máximo. Olhando para os indicadores do momento, aqui assim o MACD dá claramente um momento negativo ao par. O mesmo se passa com o RSI agora à volta dos 45, portanto abaixo aqui assim da linha dos 50. Portanto, isto mantém esta tendência descendente do médio e longo prazo. Quando olhamos aqui assim para o gráfico diário, estamos a ver que esta resistência dada pela média móvel 21 aguentou bem praticamente toda a semana, e acredito que vai continuar a aguentar. Neste momento está nos 1,1579. Portanto, a dar esta com o preço toda a semana praticamente a negociar em tendência descendente. A área de suporte aparece aqui, entre os 1,1467 e os 1,1490, portanto ligeiramente abaixo de 1,15, e onde no meio desta área está exatamente o nosso mínimo da semana, 1,1484. O romper disto leva os preços a olhar para os tais mínimos deste ano a 1,1410. Olhando para os indicadores de momento, tanto o MACD como o RSI dão exatamente esta tendência descendente, desculpem. O mesmo acontece com o gráfico a 4 horas. Apesar de o preço continuar acima desta linha de tendência ascendente que eu aqui coloquei já há algum tempo, tudo parece fazer prevalecer esta tendência descendente que vemos aqui durante esta semana, com a linha de tendência a poder ser testada, e vamos ver se quebrada ou não. Neste momento está nos 1,15. O preço está abaixo da média móvel 21, está abaixo do que é agora uma resistência barra, anteriormente suporte bastante fraca da nuvem de Ishimoku. E portanto aqui, se isto quebrado aqui é 1,15, temos a tal área que há pouco mencionava no gráfico diário, os tais 1,1467, 1,1491 como a área possível de ser atingida ainda hoje. Os indicadores de momento, uma vez mais, tanto o MACD como o RSI
confirmam ou, digamos, apoiam esta tendência descendente que o gráfico de 4 horas nos mostra. Para terminar, temos aqui assim o gráfico a 1 hora, aquilo, como sabem, é aquilo que eu mais gosto para os movimentos intradiários. E, de facto, não é preciso olhar muito para vermos que esta é a tendência que temos aqui assim forte. Depois vemos aqui o cruzamento descendente, num primeiro momento na média móvel 21 com 55, depois com 21 com 200 e agora a aproximar-se os 55 com os 200. Ora, isto dá claramente um sinal bastante bearish para o par. Quando olhamos para os indicadores de momento, o que vemos é, continuamos a ver no RSI, mas isso é normal, na medida que isto é bastante volátil, constantemente abaixo da linha de 50, portanto a dar aqui um momentum bastante negativo no par, uma vez mais, pressões negativas no par. Quando olhamos para o MACD vamos ver se isto é confirmado, o que vemos aqui assim é um forte sinal bearish, com a linha do MACD a cruzar de forma descendente a linha de sinal, quando essa mesma linha de MACD já está bastante abaixo da linha neutra. Portanto, isto é um forte sinal bearish. Vamos ver se é confirmado no final desta vela, que é a vela das 10 horas, a vela que vai ser confirmada no final, às 10 horas. Estamos à volta de 10 minutos antes desse ponto, e portanto, se isso for confirmado, o que podemos ver é uma aceleração deste movimento. Ora, temos aqui, começamos por ter os tais 1.1507, 1.1484, aqui assim no gráfico a 1 hora. Esta é a primeira área de suporte, aqui dada por este mínimo desta semana. O quebrar disso, vamos ter um novo suporte, 1.1443, 1442, à volta de um 1440 para todos os efeitos. O quebrar disso, vamos então para ver os mínimos do ano, que está aqui a 1.1411. Ora, o meu cenário base para já é, no mínimo, um ataque, passa a expressão, aqui a esta zona dos 1.15, 1.1485, 1.1485, 1.1405, 1.1505, por assim dizer, e a possibilidade mesmo de vermos esta área quebrada e a vir testar níveis mais baixos à volta dos 1.1440, 1.1450. Este é o meu cenário base. De qualquer das formas, não descoro a hipótese de vermos um movimento maior para vir aqui assim testar mesmo níveis mais abaixo, aqui aos tais mínimos do ano, a 1.1410. Uma inversão de tudo isto pode dar aqui, de facto, para já temos aqui uma primeira resistência ligeiramente acima de todas estas médias móveis, da média móvel 21 até à média móvel 55, que vai desde 1.1533 a 1.1557, em que temos aqui principalmente esta resistência a 1.1580 e mais tarde então a 1.1615 e a 1.1630. Mas de facto o meu cenário base, o que aponta é esta possibilidade de vermos este movimento descendente a manter-se no resto do dia de hoje. Mas como sempre, isto é apenas a minha forma de ver o mercado, a minha interpretação dos dados, a minha interpretação dos dados também de forma fundamental se vê os mercados a reagir, e a interpretação dos gráficos, e não é mais do que isso, não é qualquer recomendação de investimento. Para hoje é tudo. Desejo a todos o resto de um bom dia, um ótimo fim de semana, ótimos negócios. E eu, por mim, estarei por cá na próxima segunda-feira com mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!